Gente, nós estamos pregando em Gênesis. E eu falei que nós pregaríamos até o capítulo 11, o final do capítulo 11. E nós estamos perto. Mais um mês e pouquinho, a gente vai chegar nessa parte. E o que eu tenho pensado é o seguinte. Nós vamos terminar Gênesis. E daí nós vamos fazer aquela roda de perguntas novamente. Então, a gente vai abrir, passar uma folha, todo mundo vai ter a liberdade para fazer a sua pergunta. Você que nos acompanha pode fazer pela internet, daí o Nando repassa para nós. Então vai ser daqui um tempo, mas você já pode ir pensando, preparando, deixando no bloco de notas aí a sua pergunta já registrada no celular e a gente vai bater um papo sobre isso. A última vez que nós fizemos, não tinha pandemia ainda, não tinha transmissão, nada disso. E foi bem legal. Então nós vamos fazer uma segunda vez isso. Então abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 9. Nós vamos meditar do 1 até o 19. Provavelmente a sequência de pregação, né, nós vamos fazer do 1 ao 19, daí depois do 20 até o 29, depois o capítulo 10 inteiro, daí no capítulo 11 vai ser do 1 ao 10, do 1 ao 9, e depois o restante do capítulo. Então, se as minhas contas estão certas, nós teremos mais 1, 2, 3, 4 pregações antes da gente fazer a série de perguntas. Dá um mês, provavelmente o mês de julho, começo de agosto, aí a gente vai fazer uma roda de perguntas e tudo mais, tá bom? Gênesis 9, do 1 ao 19, diz assim: Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Todos os animais da terra tremerão de medo diante de vocês. Os animais selvagens, as aves do céu, as criaturas que se movem rente ao chão e os peixes do mar, eles estão entregues em tuas mãos. Tudo que vive e se move servirá de alimento para vocês. Assim como dei a vocês os vegetais, agora dou todas as coisas. Mas não comam carne com sangue, que é vida. A todo aquele que derramar sangue, tanto homem como animal, pedirei contas. A cada um pedirei contas da vida do seu próximo. Quem derramar sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus foi o homem criado. Mas vocês sejam férteis e multipliquem, espalhem-se pela terra e proliferem nela. Então disse Deus a Noé e a seus filhos que estavam com ele: vou estabelecer a minha aliança com vocês e com seus futuros descendentes, e com todo ser vivo que está com vocês, as aves, os rebanhos domésticos e os animais selvagens, todos os que saíram da arca com vocês, todos os seres vivos da terra. Estabeleço uma aliança com vocês. Nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. E Deus prosseguiu: este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês, e com todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as gerações futuras. O meu arco que coloquei nas nuvens será o sinal da minha aliança com a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nelas aparecerem o arco-íris, então me lembrarei da minha aliança com vocês e com os seres vivos de todas as espécies. Nunca mais as águas se tornarão dilúvio para destruir toda forma de vida. Toda vez que o arco-íris estiver nas nuvens, olharei para ele e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que vivem na terra. Concluindo, disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança que estabeleci entre mim e toda forma de vida que há sobre a terra. 18. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. E esses foram os 3 filhos de Noé. E a partir deles, toda a terra foi povoada. Até aí, versículo 19. Até aí. É bem legal toda a história do dilúvio. E agora nós estamos falando um pouquinho e falaremos um pouco mais sobre o pós-dilúvio.
E eu sempre gosto de lembrar que toda vez que nós temos uma grande vitória, nós temos que tomar um cuidado enorme, porque nós temos uma tendência a duas coisas. Primeiro, ficar o resto da nossa vida lembrando e falando dessa vitória. Segundo, um sério risco de cair. Porque quando nós temos grandes vitórias, nós temos uma tendência em nós a ficarmos soberbos, arrogantes, orgulhosos, e o orgulho precede a queda. Então, Noé estava nesse limiar. Ele tinha acabado de sair da arca, Deus ainda estava falando com ele, ainda estava reverberando tudo aquilo que tinha acontecido, o período de 1 ano inteiro dentro da arca, mas o coração dele, ele precisaria tomar um cuidado enorme, e ele não toma cuidado, e a partir do versículo 20 ele vai acabar caindo e tudo mais. Só que eu não quero focar nisso, isso é coisa para a semana que vem, mas eu quero começar extraindo essa lição para mim e para você. Quais são as grandes vitórias que nós temos na nossa vida e que de vez em quando nós precisamos tomar cuidado para que ela não nos domine ou para que a gente não viva o resto da vida nela e fique falando somente daquilo o resto da vida. Eu lembro de algumas situações da minha vida e provavelmente o Espírito Santo foi tocando no seu coração para isso, né? A Josi acabou de ter uma grande vitória hoje à tarde de algo que ela queria fazer e realizar. Mas se ela ficar só nisso, foi um bom momento, foi muito legal, mas amanhã ela tem que lembrar que a vida continua e que ela tem que seguir, né? Para mim, domingo passado foi um dia extraordinário, fenomenal. Eu vou guardar na minha memória. Mas se eu continuar vivendo no domingo passado, as coisas não acontecem. E foi esse o pensamento que eu tive enquanto eu estava preparando essa mensagem. O pensamento era o seguinte: uau, domingo foi muito bom, mas sábado a nossa vida continua e a gente precisa continuar falando da palavra de Deus, anunciando a palavra de Deus, proclamando a palavra de Deus, vivendo a palavra de Deus. E acho que esse é o aspecto importante do texto. O dilúvio acabou, mas Deus já estava falando novamente com Noé. Mas aqui não é somente com Noé, é Noé e a sua linhagem. Então o primeiro ponto que eu anotei aqui é o seguinte: Deus passa a falar não somente com Noé, mas com toda a sua família. E se vocês perceberam durante a leitura, os blocos que a gente poderia dividir a perícope aqui, para quem já leu o livro, tem lá essa expressão perícope dentro do livro. Perícope é onde inicia e termina uma passagem dentro da Bíblia. E ela pode ter marcos internos ou externos que apontam para isso, tá? Eu fiz um recorte da perícope aqui, do versículo 1 até o versículo 19. A NVI, que é a Bíblia que eu uso aqui, ela faz do 1 ao 17. Mas eu acho interessante do 1 ao 19, daqui a pouco eu vou explicar o porquê que eu fiz esse recorte, tá? Mas se vocês repararem, ele faz sub-recortes dentro deles, que é marcado por esses locais onde Deus está falando com Noé e a sua família. O versículo 1 começa, então, está ali: Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes. Depois o versículo 8. Então disse Deus a Noé e aos seus filhos que estavam com ele. Então, esses são dois grandes marcos, mas eles estão aqui para dizer o quê? Um Deus que depois do dilúvio continua falando com o seu povo. Por isso que a gente volta e retorna aqui todo sábado e domingo. Porque nós não ouvimos tudo que Deus falou para nós no dilúvio. A gente precisa continuar ouvindo Deus. Nós precisamos da orientação dele de novo. Esse ciclo deveria ser repetido na nossa vida todos os dias. Quando a gente vai lá, está lendo o Novo Testamento, e agora nós estamos lendo o Antigo Testamento, lendo 2 Samuel, Deus está falando conosco todos os dias por meio da palavra. Nós precisamos ouvi-lo. Ouvir Deus é a maneira de ser abençoado. Perceba, toda vez que você lê a palavra de Deus, você é abençoado. Toda vez que você se debruça, pode ser alguns instantes, para prestar atenção na palavra de Deus, você é abençoado. O que é bênção? Para algumas igrejas por aí, bênção é ter o carro do ano,
o melhor emprego, a melhor casa, uma conta bancária bem gorda e bem recheada. O texto para mim e para você, de Gênesis capítulo 9, do 1 ao 19, sermos abençoados por Deus, é termos o privilégio de ouvir Deus falar conosco. Essa é a maior bênção que nós deveríamos ter, ou desejar na nossa vida. Ouvirmos Deus, ouvirmos a voz de Deus, ouvirmos a palavra de Deus. Deus os abençoou falando, ministrando. É bem interessante essa expressão, né? Deus abençoou Noé e seus filhos. Como? Dizendo-lhes o quê? Sejam férteis, multipliquem, encham a terra. Nós já falamos no capítulo 1, quando nós falamos da criação, nós falamos que existiam 3 tipos de mandato. O mandato cultural, então tudo aquilo que o ser humano era capaz de fazer por um viés artístico. Por exemplo, a fala é um desses elementos. Nós falamos do mandato administrativo, mordomia cristã, gerenciar e cuidar de toda a criação. Ele está presente aqui também nesse texto, daqui a pouco eu vou falar disso. Mas tem um mandato social, estabelecer, criar, gerenciar uma sociedade. E essa expressão se repete no versículo 1 e no versículo 7. Olha só, a parte B do versículo 1. Sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Depois repete no versículo 7. Vocês sejam férteis, multipliquem-se, espalhem pela terra e proliferem nela. Por que eu escolhi até o versículo 19? O versículo 19 mostra a conclusão disso. A partir deles, toda a terra foi povoada. Deus abençoou falando, sejam férteis. E eles foram e fizeram isso. Então o texto do versículo 1 ao versículo 19 tem essa orientação e mostra o cumprimento disso. A conclusão é a seguinte: Deus fala, nós ouvimos e obedecemos. De uma maneira bem simples. De uma maneira pedagógica. Então olha só, é bênção e dádiva de Deus a multiplicação. Eu tenho ouvido algumas pessoas, alguns casais por aí, repetindo um refrão. Para que eu vou colocar filho no mundo? Para que eu vou ter filho? Para eles sofrerem? Ter filho está caro. Agora, compara filho com gasolina, né? A gasolina está cara, imagina criar um filho. E daí são desculpas que a gente tem ouvido para as famílias não terem filhos. Filhos é dádiva e bênção de Deus. O Salmo 128 diz que os filhos são como as flechas na aljava, e a gente envia. E a aljava ficava repleta de 5 flechas. E isso vai ao encontro do que é multiplicar, né? Ter um filho não é multiplicação, é divisão. Ter 2 é empatar. Ter 3 começa a multiplicar, mas o ideal é 4. E aí tem uma questão bem simples do porquê o Islã está crescendo e o cristianismo está estagnado. O Islã tem tido filhos aos montes. 4, 5, 6 filhos. E a gente está pensando em como que a gente vai cuidar de um. Como que a gente vai cuidar de um? A gente tem orado para ter o primeiro, né, amor? Continua orando. Orem por nós, se vocês quiserem. Não, orem por favor. Por mim, a gente não vai fechar a porteira depois do 1, né? Vamos aí. Eu já brinquei que eu queria um time de futebol, né? Futebol de salão. 4 na linha, 1 no gol. Aí o Gabriel no gol. Patrick, Otávio, André, Guilherme. Pronto aí, ó. Fechou. É dádiva de Deus a multiplicação. E toda vez que a gente rejeita essa dádiva de Deus, se torna um pecado nas nossas vidas. Então, olha só, a igreja, ela cresce basicamente de 2 formas. Missões, evangelismo, e nós temos falado disso, e eu tenho entendido isso como um tripé daquilo que eu quero sempre falar e proclamar, missão. Já que nós estamos falando de missão,
pega o link dessa live e compartilha. Compartilha no teu status do WhatsApp, compartilha no grupo da família para alguém assistir, ouvir, ser abençoado por isso também, tá? Faça isso. Nós podemos fazer mais no que diz respeito à missão, mais no que diz respeito a proclamar a palavra de Deus para outras pessoas. Pega o seu celular, compartilha em nome de Jesus isso. Então a igreja cresce por evangelização, mas a igreja também cresce de maneira orgânica. O que é maneira orgânica? Marido e mulher vão lá, se casam, têm a sua relação e têm filhos. A igreja cresce dessa maneira. A igreja cresce dessa maneira. E nós louvamos a Deus. Essa semana a Laurinha chegou. E a Laurinha é essa graça de Deus, abençoando a vida da igreja, abençoando o Patrick e a Joyce, nos abençoando, os tios babãos que estão perto. Mas é graça de Deus para o crescimento da igreja também. Eu falei da Laurinha, há um mês atrás aproximadamente veio a Maitê. Há um ano e pouco já veio o Henrique. E tantos outros que vieram e têm abençoado a vida da igreja. É um crescimento orgânico, é bênção do Senhor na vida da igreja. Nesse sentido, nós não podemos, duas coisas: desistir desse crescimento orgânico da igreja. E você que é pai ou deseja ser pai, não pode desistir desse sonho, desse desejo, persistir, lutar, correr atrás. E Deus tem boas coisas para nós. Boas coisas para nós. E eu quero propor algo como jovens e adolescentes. Eu sei que não sou somente eu e a Josi que queremos ter filhos e temos buscado isso. Eu sei que há outros no nosso meio que lutam, que querem, que desejam isso, e que abriram o coração já comigo, e eu já pude abrir o coração com eles. E eu quero desafiar nós, como jovens e adolescentes, a essa semana inteira, orarmos todos os dias por eles. Eles me inclui outros. Como eu não tive liberdade de perguntar para a pessoa antes de falar isso, a princípio você só ora pedindo porque Deus sabe e conhece. Se as pessoas me derem liberdade, depois eu coloco no grupo com nomes. Mas eu queria que a gente tivesse esse propósito de oração em favor disso. De orasse todos os dias. A partir de hoje, segunda é ótimo, né? A partir de hoje, sábado, amanhã, domingo, segunda, até o nosso próximo encontro, orando em favor disso. Posso contar com vocês? Posso contar com vocês para isso? Pessoal que está em casa também acompanhando, posso contar com vocês nesse sentido? Escreve aí nos comentários. Por favor. Por favor. A igreja cresce dessa maneira. Há um mandato social de Deus para aquela família e se estende até nós nos dias de hoje. Também há um mandato administrativo. Os animais foram entregues diante da humanidade. Você tem dois aspectos desse entregue. O primeiro para criar, cultivar, e o segundo é para alimento. O fato curioso é que aqui mostra que os animais não mais serão amistosos com os seres humanos. E isso leva uma igreja, Testemunha de Jeová, ou não era para eu citar o nome, a fazer um livrinho lá que no céu vai ter gente passando a mão em leão e tudo mais, tal. A descrição do céu é uma descrição de humanidade. Apesar de toda a obra criada apresentar tudo isso, a Bíblia não fala do céu dos cachorros. E eu estou quase que tocando em vespeira aqui com isso, tá? Não tem céu de gatinho, nada disso. O céu é um lugar para a coroa da criação de Deus, a humanidade. É duro falar isso, mas os animais serviram um propósito ao serem criados, estão cumprindo esse propósito. No céu, na eternidade, eles não estarão lá como a gente fica sonhando, imaginando e assim por diante, tá? Mas, enquanto isso, há um mandato administrativo. A gente tem que se preocupar com esses animais que estão entrando em extinção. A gente tem que se preocupar com a nossa flora, com o desmatamento na Amazônia e outros temas como esse, tá? A gente precisa voltar a falar sobre isso. Justiça social e justiça acerca da natureza também. Para a gente encerrar esse primeiro ponto, porque eu tenho mais outros pontos,
Aqui, essa bênção de Deus agora também estava numa dieta um pouco mais abrangente. Quando Deus criou o ser humano e deu o alimento, lá no início, Gênesis 1, ficou de maneira implícita o poder comer carne. Não ficou claro, mas já é consenso entre os teólogos que muitos dos seres humanos já comiam carne antes do dilúvio. Agora, pós-dilúvio, esse mandato de poder comer tudo se torna claro, explícito. Então, no início era implícito, agora se torna explícito. Então, quando algumas pessoas falam que não pode comer animais, que não pode comer carne, que o correto é ser vegano, biblicamente não há sustentação para isso. Mais um detalhe, aqui no início você não tem restrição de que animal deveria comer ou não. Por exemplo, dentre os animais que estão lá em Levítico que não poderia comer, está o camarão. Aqui em Gênesis não tem essa descrição. Tá? Então, a carne de porco, a panceta, aqui no início não tinha nada contra. Lá no Novo Testamento você tem duas palavras, uma de Jesus, dizendo que ele tornou puro todos os alimentos para que fossem comidos, e uma palavra de Paulo, lá em Romanos, afirmando que aquele que não come é fraco na fé, e aquele que come é forte na fé. Então, não tem mais restrição, uma dieta específica presente ali. Segundo lugar, Deus mantém o ser humano no centro da criação. Perceba, ele tinha todos os animais, toda a vegetação, mas ele está falando com o ser humano e ele coloca uma regra específica. O versículo 6 é uma poesia hebraica. Eu deveria ter falado na semana passada, em Gênesis 8, que era a terceira poesia presente na Escritura. O versículo 22 de Gênesis 8 é poesia. Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. É poesia hebraica isso aqui. Agora, o versículo 6 é a quarta poesia presente dentro do texto bíblico. Quem derramar sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado. Porque a imagem de Deus foi o homem criado. Isso daqui é poesia. E essa poesia está para mostrar a beleza da criação, por isso que é uma poesia. Aquilo que há de especial no ser humano, a imagem de Deus, que continua presente no homem, mesmo que manchada, mesmo que maculada. Mas você tem alguns outros detalhes presentes aqui no texto. Você tem, por exemplo, a lei de talião implícita aqui. A lei de talião fala de olho por olho, dente por dente. E algumas pessoas entendem que a Bíblia, quando foi escrita, em especial as leis, foi copiada da lei de talião e do código de Hammurabi. Entretanto, se nós entendemos que Deus estava falando com Noé e a sua família, entendemos aquilo que nós chamamos de tradição oral e que a humanidade recomeçou a partir dessa família, essa lei que foi transmitida foi dada diretamente por Deus. Portanto, não é a Bíblia que está copiando a lei de talião ou o código de Hammurabi. São eles que foram inspirados a partir da fala de Deus, porque tudo isso procedeu de Deus. O homem aqui é a imago Dei. E perceba, ele continua pecador, mas a graça de Deus continua presente sobre o ser humano. Então, a fonte, a ordem disso é o próprio Deus. Então perceba, Deus mandou o dilúvio. Deus tirou a humanidade do dilúvio. E agora, novamente, Deus está orientando o homem para que ele viva bem pós-dilúvio. Há uma expressão que você já deve ter percebido na Bíblia. A Bíblia faz uma relação direta ao sangue com a vida. Obviamente, é porque algumas mortes já tinham acontecido e porque o sangue foi retirado do ser humano. Então eu não sei a porcentagem de sangue que o ser humano perde e já corre risco de vida, mas isso está claro, essa conexão e essa relação. Algumas religiões por aí entendem que a partir disso não pode doar sangue. Só que a vida
foi soprada no homem por Deus. E não é o sangue que sustenta a vida, é o próprio Deus que sustenta a vida. O sangue que há em mim e você é um dos meios pelo qual Deus usa para sustentar a nossa vida. Se o coração parar, já era também. Você pode ter todo o sangue ainda dentro de você. Se o seu cérebro parar, esquece. Outros órgãos também são assim, né? O pâncreas, por exemplo, né? Se tem um câncer no pâncreas, ele parou de funcionar, infelizmente, já era. Tá? E é interessante, o coração é um dos poucos órgãos. Se eu estiver falando besteira, André, você balança a cabeça aí. André, Otávio. O coração é um dos poucos órgãos que não tem câncer nele. Porque senão, já era. Ele não balançou a cabeça, então eu estou na dúvida aqui, ó. Depois você puxa a minha orelha, André. Eu fico falando essas coisas sem comprovação. Quem mexeu aqui que o negócio subiu sem querer? Terceiro, Deus, ele estabelece uma aliança com o seu povo. E aqui só um dado importante. Ele repete a expressão aliança 6 vezes. Do versículo 11 ao versículo 17, por 6 vezes Deus está falando que vai fazer uma aliança com o ser humano e com a criação. E em momento algum Noé responde. Vocês perceberam isso? Você tem as palavras do narrador, você tem as palavras de Deus, mas em momento algum, do versículo 1 ao versículo 19, Noé ou os filhos dele falam algo. Somente Deus fala e anuncia. Essa aliança é unilateral. É Deus falando e a humanidade tem que cumprir. Por quê? A humanidade não merecia. A humanidade continuava pecadora. O texto seguinte já vai mostrar o pecado de Noé. Gênesis capítulo 10 já vai mostrar a corrupção na terra. Gênesis capítulo 11 é a Torre de Babel. O povo já está perdido de novo. E Deus precisa agir novamente para salvar o seu povo. E no capítulo 12, ele começa a fazer uma obra a partir de Abrão e a sua família. Então, o que eu quero falar com isso? A humanidade não merece a salvação. Salvação é graça. Salvação é Deus insistindo em amar um povo que não merece e que sempre rejeita a aliança que Ele quer fazer com o seu povo. Nesse aspecto, a humanidade não faz nada no que diz respeito à aliança. Aliança aqui é uma expressão de contrato. Geralmente o contrato é alinhado entre duas partes. Aqui, em momento algum, você tem resposta da parte humana quanto ao contrato, mas ele foi estabelecido, porque Deus falou que a humanidade não tinha para onde fugir, não tinha para onde correr. Falando sobre aliança, também não é uma nova aliança aqui. É a mesma aliança que foi dada para Adão e Eva. Me obedeçam e vocês viverão. As expressões são a mesma, né? Deus falou para Adão e Eva, multipliquem, povoem a terra. Falou para Noé e seus filhos, multipliquem, povoem a terra. Falou para Adão e Eva, façam um mandato social. Cuidem da terra, mandato administrativo. Falou a mesma coisa para Noé. A partir daqui também tem uma criação de cultura. Eles começam a construir casas, arquitetura, vai voltar a ter música e assim por diante. Então é a mesma aliança que estava com Adão. Ela só está sendo renovada, ela só está sendo recontada a partir do viés de Deus. Nós não somos dispensacionalistas. A dispensação de Adão, a dispensação de Noé, a dispensação de Abrão e por aí vai. Nós somos um povo que crê na continuidade e descontinuidade, continuidade de elementos do Antigo Testamento e descontinuidade de outros. Por exemplo, a circuncisão foi descontinuada no Novo Testamento, quando passou a ser o batismo.
A Páscoa foi descontinuada no Novo Testamento quando passou a ser a ceia. Mas outros elementos continuam. No Antigo Testamento não podia dar falso testemunho. No Novo Testamento também não. No Antigo Testamento não podia matar ninguém. No Novo Testamento também não. Você tem elementos de continuidade e descontinuidade, mas não essa ideia de dispensações. Algumas pessoas falam de dispensação da lei e dispensação da graça. Deus poderia ter eliminado a humanidade inteira e nem Noé ter sobrado. Mas Noé foi salvo, ele e a sua família. E isso é graça de Deus. E essa graça chegou até nós. Estamos vivos, porque lá atrás Deus guardou e preservou Noé e nos trouxe até aqui nos dias de hoje. Então perceba, a ênfase não está no homem. Por isso que o homem não responde. A ênfase está em Deus, na sua misericórdia e não mais na punição. Ele não mais eliminaria a humanidade a partir de tudo aquilo. Agora, essa aliança é estabelecida para toda a criação. Os animais têm proveito disso. Não vai ter mais uma enchente global comparada ao dilúvio, ao ponto de todos os animais morrerem em decorrência disso. E o sinal disso é um arco-íris, e daí nós vamos para o quarto ponto. Deus coloca marcas para que a aliança fique muito clara. Só para eu concluir a questão da aliança, aquela aliança de Noé aponta para a aliança que nós temos com Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual Jesus assume os nossos pecados e nos dá gratuitamente a justiça de Deus, na qual nós somos aceitos diante de Deus, não por causa de nós, dos nossos méritos, mas por causa daquilo que Jesus fez em nosso favor e em nosso lugar. O arco-íris, toda vez que você olhar para o céu e ver ele, todas aquelas cores, às vezes um pouquinho mais fraco, às vezes um pouquinho mais escuro, deveria lembrar essa graça de Deus, na qual aponta para Jesus e chegou até nós. O arco-íris deveria nos lembrar da cruz, na qual nós somos aceitos diante de Deus pela graça. Ele coloca marcas para que a gente identifique essa aliança. Lá em Gênesis 9 foi o arco-íris. Lá no Novo Testamento é a cruz. E nós precisamos olhar para a cruz. Olhar para a cruz. O Senhor Jesus disse assim: quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Pegue a sua cruz e siga-me. É sinal daquilo que nós devemos fazer na nossa vida e na nossa existência. O arco-íris é um sinal da aliança de Deus com a humanidade. Alguns grupos por aí têm apropriado o arco-íris para outros temas. Mas eu quero lembrar você, a sua mente e o seu coração, de que aquele sinal é um sinal da graça de Deus para a nossa salvação em Cristo Jesus. Não é um sinal de grupos por aí. O diabo, as hostes malignas e aqueles que são influenciados pela coisa ruim, têm a tendência de pegar as coisas de Deus, distorcer e apropriar para si. Nós precisamos ser fiéis àquilo que a palavra de Deus diz para nós. Essa marca, esse sinal, não serve para apontar a libertinagem de uma vida longe de Deus, mas para apontar para aqueles que decidiram seguir a linhagem do Criador, amar a Deus e seguir o Deus verdadeiro, vivo e real. Para eu encerrar esse bloco e ir para as aplicações, nada daquilo que eu e você recebemos é propriamente nosso, para nós mesmos, mas para nós e as futuras gerações. Eu comecei falando do mandato de Deus social e dos filhos. Os nossos filhos não são para nós. Os filhos criarão asas e voarão. Os nossos filhos são do Senhor. E eles devem ser criados para honrar e glorificar o Senhor. Os filhos não são para nós. Nós os amamos, nós os queremos, mas eles são para Deus.
nós os recebemos, mas é para enviá-los numa missão. Lembra a ideia da flecha que está no Salmo 128? Uma flecha que fica guardada na aljava não cumpre o seu propósito. Ela precisa ser atirada. Ela precisa ser atirada. Da mesma forma que eu e você, um dia os nossos pais também nos criaram para uma missão. Os nossos filhos também serão para uma missão. Então aquilo que nós recebemos não é propriamente para nós. Mas isso também é aplicável para a graça que nós recebemos. Aquilo que vocês têm recebido em Cristo Jesus não é somente para vocês. É para que vocês compartilhem para os outros. Nós não fomos recebidos pelo Senhor para que a gente viva uma vida, nossa, que gostosinho que é estar na presença de Deus. Eu não quero sair daqui de jeito nenhum. Essa história se repetiu lá em Atos. Do capítulo 1 até o capítulo 8, o povo não queria sair de Jerusalém. Deus mandou perseguição para que eles fossem. Porque Atos 1:8 é: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém. Mas não é somente ali. É na Judéia, é na Samaria e é até os confins da terra. Aquilo que nós recebemos não é somente para nós. É para as pessoas que nos cercam. Isso significa que o que você é abençoado é para você abençoar outros no seu trabalho, na sua casa, no seu lar, no seu meio familiar, na onde as pessoas vivem nas trevas, para você ser sal e para você ser luz. Aquilo que Noé recebeu não era só para eles. Eles tinham que multiplicar a terra e continuar a falar de um Deus vivo, verdadeiro e real, que salvou eles por meio de um dilúvio. E eles fizeram isso. E essa mensagem chegou até nós. E por isso que nós estamos falando desse dilúvio. Essa mensagem chegou. Eles cumpriram a missão deles. O nosso desafio é cumprirmos a nossa missão. Cumprirmos a nossa missão. É para nós e é para as próximas gerações. Nós só podemos falar no tempo do hoje. No futuro, serão os outros. Serão os outros. Eu quero encerrar e eu vou ter 4 aplicações. A Tamara não estava aqui semana passada. Foram 3. Hoje vão ser 4. Primeiro, todos os grandes feitos passam. Tudo passa. Tudo passa. Você quer um bom exemplo disso? Você tem vários cantores que faziam sucesso na década de 80 e hoje eles vivem no ostracismo. E até precisam de ajuda para sobreviver. Falei década de 80, eu fui muito longe. Você tem cantor que fez sucesso há 5 anos atrás que hoje não faz mais. Não faz. Como nós vivemos os dias de hoje, parece que os cantores só têm uma música só e depois some. Depois some. E se vocês pararem para pensar, vocês vão lembrar de vários cantores que foram assim. Todos os grandes feitos passam. Eles passam. Nós precisamos de orientação para continuarmos a viver como Deus deseja. Se os grandes feitos passam, a gente precisa entender que Deus age muito mais no cotidiano. E mais um detalhe, a nossa vida é muito mais no ordinário, naquilo que é comum, naquilo que tem ordem, do que no extraordinário. Só que de vez em quando, o extraordinário marca as nossas vidas. Mas o que nos sustenta constantemente é o hábito, é a disciplina, é o ordinário, é um dia após o outro. É quando você levanta e vai lá para o seu trabalho, é quando você vai lá para a sua faculdade e você cumpre aquilo que você precisa cumprir. De vez em quando, a gente vai para a Európis da vida, né, André? Marca a nossa vida. É algo extraordinário. Mas depois que volta, a vida continua. A vida continua. Se a nossa mente, o nosso coração fica lá na Europa, esquece. Eu fui muito longe para falar da Europa, né? A gente vai ali para a praia, para Peruíbe. Bertioga, né, que nós fomos. Vai lá para Bertioga. E foi bom. Mas se a gente continua com a nossa cabeça lá, nós perdemos o ordinário. Deus trabalha para nos sustentar nisso. Segunda aplicação.
Olha para o pessoal aí à sua volta. Está olhando? Nós somos um. Nós somos um só povo. E a frase, eu vou começar aqui, é uma letra da música. Nós somos um só povo, com uma só fé, um só amor. Um povo, uma fé, um amor. Esse povo recomeçou a partir de Noé, mas startou com Adão e Eva. Em última instância, todos nós somos irmãos. Irmãos a partir de Adão e Eva? Claro que sim, mas também irmãos em Cristo Jesus. Naquele que não é por sangue, mas é por eleição. Nós somos irmãos, nós somos um povo, uma só fé, um só amor. Nós não podemos, perceba, a aplicação é essa. Não é só dizer que nós somos um povo, temos uma fé, um só amor. A aplicação é, nós não podemos e nem devemos ter vergonha da nossa história. De vez em quando as pessoas vão chegar para você assim, você acredita na Bíblia? Mas tem aquela história do dilúvio lá. Tem aquela história do homem dentro da barriga do peixe. E por aí vai. Não é uma história de Noé. É a nossa história. Porque nós somos um só povo, uma só fé, um só amor. É a nossa história sendo contada ali. É a nossa história. O apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 1, versículo 16, ele vai dizer: não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo que nele crê. O dilúvio faz parte da narrativa do evangelho. Nós não somos chamados para nos envergonhar dele. Há um texto que de vez em quando ele me preocupa. O Senhor Jesus diz assim, que aqueles que se envergonhar dele aqui, não terá parte dele lá. Esse texto deveria nos preocupar um pouquinho mais com aquilo que nós sentimos em relação à nossa fé. Terceira aplicação. Qual legado nós temos deixado para as próximas gerações? E daí a pergunta que deve vir no seu coração é a seguinte: mas eu não estou muito novo para pensar em legado? Legado não é algo que você vai pensar quando você tiver 50, 60 anos. Não. Legado é aquilo que você constrói durante a sua vida. Mas legado não é só aquilo que a gente constrói em uma área da vida. Não é só no nosso trabalho, mas é no entorno da nossa caminhada como um todo. Nós podemos acertar tudo em uma área e errarmos tudo em outra. O chamado do legado é uma construção completa. Então, parece cedo falar isso, mas não é. Grandes marcas levam tempo para serem construídas. Não é da noite para o dia. Não é da noite para o dia. Você assiste alguns youtubers falando de como ficar rico e parece que o que eles falam é da noite para o dia. Coloca R$1 na bolsa de valores, na semana seguinte vai ter 1 milhão. Só que nunca é assim, né? Nunca é assim. Para você investir algo, para dar resultado, você precisa investir muito para ter um retorno maior. Quando você investe pouco, vem pouco. É assim a nossa vida. Leva tempo para construir coisas que valem a pena. Uma igreja não é construída do dia para a noite. A não ser se for uma cisão, né? Aí é rebeldia, né? Fazer uma igreja assim é pecaminoso, na verdade. Uma igreja leva tempo para ser construída. Um ministério leva tempo para ser construído. Eu acho interessante conversar com o pessoal do louvor, de vez em quando, e eles falam assim, nossa, como a gente está crescendo, né? E daí de vez em quando eu gosto de lembrar, não foi de agora que começou a crescer. Tem levado muito tempo, e ainda vai levar mais tempo ainda, para ficar aquilo que a gente entende como excelente. Mas como diria João Alexandre, nós fazemos aquilo que podemos com aquilo que temos, para que amanhã nós tenhamos ferramentas melhores para fazermos melhor ainda. Porque nós estamos construindo algo.
Não é da noite para o dia. Não é da noite para o dia. Legado leva uma vida, uma caminhada para ser construído. Quarta e última aplicação. Nós podemos e devemos cuidar melhor daquilo que Deus tem nos dado. Já que eu já mencionei música, eu acho interessante como algumas pessoas que são músicos e têm o seu próprio instrumento têm ciúmes deles, né? Limpam, guardam, levam para regular. Se outra pessoa toca, ele fica com ciúmes. Nós fazemos isso com uma coisa material. O que mais Deus tem nos dado? A salvação em Cristo Jesus? Você é salvo pela graça. Mas o apóstolo Paulo vai falar assim: desenvolvei a vossa salvação. O que significa isso? Você vai encontrar sua salvação? Não. Você é salvo por Cristo Jesus, mas passa a se relacionar com Deus a partir dessa salvação e desenvolve um relacionamento com Ele. É sobre isso que Paulo está falando. É sobre isso. O que mais Deus tem nos dado? Eu sou grato por tudo que tenho. Eu tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, o meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. E daí fala de gratidão. Mas eu acho interessante que gratidão, ela é uma palavra muito boa de ser expressada, de ser falada. Mas quando tem algumas atitudes que expressam isso, fazem toda a diferença. Sabe quando você faz algo por alguém e aquela pessoa fica encabulada com aquilo? Ela fica até envergonhada com aquilo e não consegue nem falar. Isso é gratidão. É gratidão. Quando você está perto de uma pessoa, caminha com ela, não abandona ela, isso é gratidão. Gratidão vai um pouquinho além do que expressar em palavras, mas em algumas atitudes. Mas o que eu quis dizer é, nós podemos e devemos cuidar. No casamento do Douglas e da Rafa, eu falei da expressão proteger. E eu gosto das duas palavras juntas. Cuidar e proteger. O que Deus tem nos dado, que nós devemos cuidar e proteger. Que está em nossas mãos, para que nós cuidemos e protejamos. É nossa missão fazermos isso. É nossa missão. Para ninguém falar que eu não mencionei a adoração aqui, por que o povo é multiplicado? Porque quanto mais seres humanos existissem na terra, mais pessoas deveriam adorar o Deus verdadeiro e real. Então, por que nós estamos reunidos aqui como igreja? É porque é gostoso? Porque depois a gente vai comer alguma coisa juntos? Não. É porque nós estamos reunidos para adorar. Para adorar. Eu falei um só povo, uma só fé, um só amor, mas também tem uma só voz diante dele, em adoração a ele. Vamos chamar o pessoal do louvor?